Deixa eu trazer esse debate aqui para a Tainara e também para o Gabriel, porque o Tite estava sim pressionado. Essa classificação para a final dá um respiro aí para ele, né? Mas tem essa situação também, que acho que o Cruzeiro sendo campeão, né, sela aí a permanência do Tite, mas não sei se de repente perder um título conforme for, pode ser que... Diogo, o futebol é tão louco que, tipo, eu acho que se o Cruzeiro for campeão, o Tite respira. E se o Cruzeiro perder pro Flamengo, o Tite é mandado embora. Eu acho o futebol muito louco. Porque vai para a quinta partida, e aí você tem 2 pontos em 15 no Brasileiro, aí você já começa né, nem pensar em Libertadores e... permanecer na Aí Série A. É permanecer na Série A. E aí, como é que você faz? Então, o futebol brasileiro é muito louco, louco. Olha a situação que a gente se encontra. O treinador pode ser campeão domingo... E ser mandado embora Exatamente. Que loucura que é isso. E aí a gente está aqui... Muitas das vezes a gente critica o Tite, o trabalho dele. Ele foi o primeiro em geral e foi o primeiro time a estar agora na final. Cara, a melhor assim, campanha. Parabéns pelo Cruzeiro ter conseguido dar a volta por cima, porque correu isso de nem classificar em determinado momento, mas terminou em primeiro geral. Mas tecnicamente, gente, esse Campeonato Mineiro, essa primeira fase foi tenebrosa, viu? Aí entra o que ele falou, né? E aí, será que não vale a pena lá na frente a gente desistir um pouco do campeonato? Se eu fosse o presidente, que eu sei que é muito complicado estar no sapato lá do Pedrinho, mas eu abriria mão sim. Mas você sabe qual que eu acho, ô Wagner, que era o plano do Cruzeiro? O plano do Cruzeiro, é achismo aqui, tá? Acho que o Cruzeiro começou ali o primeiro jogo do Mineiro, o segundo jogo do Mineiro com categoria de base e reservas. O Cruzeiro queria fazer pontos nesses jogos. Imagina se esses 2 jogos o Cruzeiro tivesse vencido e tivesse já 6 pontos no Mineiro. Aí o que ele poderia fazer? Jogar os outros jogos com o time misto. Exato. Não precisava colocar o time todo em campo, mas o Cruzeiro precisou forçar os caras ao extremo no próprio Campeonato Mineiro, porque senão não ia classificar. Senão não classifica. Isso é o que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, que o Flamengo abdicou da Copinha. Esse ano o Flamengo não jogou a Copa São Paulo. Só que o time sub-20 foi muito mal no Carioca e aí teve que acionar os jogadores para jogarem o Campeonato Carioca. Uhum. O Cruzeiro, eu achei que o Cruzeiro ia dosando o início ali, o sub-20 com as reservas, e aí ia dosando o time até aqui quase chega na semifinal, ou mesmo na semifinal, ó, esse aqui é o nosso time titular, vai jogar a partir de agora. E beleza. Só que ficou perdendo ponto lá, perdendo a estreia para Pouso Alegre, um jogo bizonho contra o Democrata de Valadares. O time ia titular, beleza, goleou o Uberlândia no Mineirão. Mas perdeu alguns pontos que o clube achou que não ia perder, aí a corda, né, quase arrebentou, aí teve que meter o time titular. E eles não estão errados, né? Eles fizeram certo, só que não veio o resultado. E aí, vamos abdicar do Campeonato Mineiro. Não tem como abdicar do Campeonato Mineiro quando você tem um rival como o Atlético no estadual. Que é igual o colega que falou, chega aí contra o Atlético, o outro time tá lá com o time titular, a gente tá com o time sub-20, time reserva. Não tem como. Então é uma questão de saber dosar o Campeonato Mineiro, só que o Cruzeiro tentou dosar, mas não deu certo. E agora tá correndo risco no Campeonato Brasileiro. Mas isso que o Wagner falou, Tainara, é uma loucura, né? Porque, por exemplo, se o cara fosse eliminado, provavelmente ele seria demitido. Mas como ele chega na final, ele ganha um respiro. Mas o Wagner falou a verdade. Você imagina se o Cruzeiro é campeão contra o Atlético, mas perde pro Flamengo. Ele corre um grande risco de ser demitido um jogo depois do título. Mas eu acredito que tem derrotas e derrotas. Como é o Flamengo, é normal esse Flamengo... Fora também. Fora de... Quem é que hoje ganha do Flamengo lá? Tainara, eu vou... Posso discordar de você? Pode. Assim, por exemplo, o Mirassol foi lá ou foi aqui? Foi lá, né? Lá. Ganho do Flamengo lá. Nós empatamos ou perdemos o Mirassol? 2-2. Empatou. Empatamos. Por exemplo, para mim, se o Cruzeiro tá lá terceiro lugar, quarto lugar, sei lá, sexto lugar, um resultado desse, por exemplo, poderia ser considerado um bom resultado. Ou, por exemplo, um empate contra o Flamengo lá, nessas condições, eu consideraria um bom resultado. Mas se o Cruzeiro chegar no Maracanã e empatar com o Flamengo, mesmo sabendo que é o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, com o momento que tá, para mim é um péssimo resultado. Pela própria situação que eles se colocaram. Sim, mas eu acredito que, pensando do ponto de vista da diretoria, eles não vão... Eu acredito que eles ainda não vão... Não sei se é um achismo. Sim. Depende também do jeito que o Cruzeiro vai jogar. Se o Cruzeiro chegar lá e se impor, jogar bem, empatamos,
Eu não sei realmente se eles vão demitir o Tite, assim. Agora, se chegar lá e tomar um vareio, tomar de 4 de novo, igual foi contra o Botafogo, sim. Mas, sinceramente... Cara, mas aí, sei lá, o Cruzeiro... Vai dar azar Mas também aí, de mas pegar aí se o Flamengo Cruzeiro faz já. um bom jogo, faz um bom adianta, jogo contra o Flamengo não adianta. e cria diversos pontos e perde por 1-0, nós vamos continuar com 2 pontos no campeonato. Exato. Não E a adianta. pressão tá... É porque, assim, futebol é um negócio muito doido, né, Gabriel? Porque muda tudo de uma hora para outra, né? Mas qual que foi, eu pego no que é falado, a gente não tem, por exemplo, assim, um contato direto todos os dias com o Pedrinho, com o Spindle, com essa turma que é, né, que comanda o futebol. Então, os maiores contatos que a gente tem é quando eles vêm fazer uma coletiva e dar explicação e falar os planos, né? O que foi falado pro torcedor esse ano o Cruzeiro briga por tudo. Nós vamos entrar para ser campeão da Libertadores, nós vamos para ser campeão do Mineiro, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Então, em cima do que eles falam, que eu acho que tem que ser a cobrança. Em cima do que não foi prometido, a gente não tem como cobrar. Foi prometido para a torcida que esse ano o Cruzeiro briga por tudo. Se nós estamos projetando, se acontece uma derrota contra o Flamengo, em 15 pontos você tem 2 pontos, gente, esse time ele já está praticamente fora da disputa pelo título. Exato. Praticamente, Diogo, com 5 rodadas. Irmão, com 5 rodadas. Ano passado, o campeão brasileiro teve quase 80% de aproveitamento. O Cruzeiro está com 16%. O Cruzeiro hoje é o vice-lanterna. Exato. Se o Vasco tivesse ganhado, o Cruzeiro é a lanterna hoje. Tá falando sobre questão de expectativa da torcida. Na coletiva de apresentação do Bruno Spindel, foi muito perguntado, porque naquela época estava numa dúvida de como que seria a postura do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, como que o Cruzeiro ia entrar no campeonato, se ia por parte titular, enfim. E ele afirmou categoricamente, vamos brigar, chegamos para ser campeões mineiros. Exatamente. Ele até interrompeu o cara falando título, esse ano é título. E a partir do momento que o Cruzeiro não conquista o título, já é o primeiro fracasso do ano. E aí precisa ser cobrado, diretoria, técnico e, para mim, principalmente os jogadores.